E aí, aquela imagem clássica, né? Brasil parando, rua deserta, todo mundo grudado na tela pra saber, bom, pra saber quem matou Odete Roitman, ou sei lá, como a Carminha ia finalmente se ferrar em Avenida Brasil. Novela, assim, faz parte do nosso DNA cultural, não tem jeito. Total. É impressionante o alcance. E isso sempre me lembra uma pulga que o professor Júlio Facó adora colocar atrás da nossa orelha, sabe? Será que as novelas são só um reflexo, talvez meio exagerado, do que a gente já é? Um espelhão da nossa alma brasileira? Hum, Ou será que elas, com todo aquele poder de fogo, ajudaram a construir a própria ideia que a gente tem do Brasil? é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Causa ou consequência? Exato! É uma pergunta bem complexa, sem dúvida, e para a gente tentar desvendar um pouco essa teia, nossa conversa hoje vai, mergulhar fundo na pesquisa monumental do Lucas Martins Neia. Foi o trabalho que resultou no livro Como a Ficção Televisiva Moldou um País. Ele foi lá e analisou a produção de novela de 1963 até 2020. É coisa pra caramba. Nossa! É um trabalho denso, super acadêmico, mas a nossa missão aqui é outra, né? É traduzir isso para uma conversa mais leve, sem aquele ranço de tese de doutorado, sabe? Explorando os achados mais fascinantes. Perfeito. E ó, antes da gente começar a desempacotar essa história toda, aquele lembrete amigo, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha. É aquela força que a gente dá pro trabalho incrível do professor Júlio Facó, que, bota a cara pra jogo pra levar conhecimento de qualidade pra todo mundo, muito além da universidade. E o melhor é tudo 0800, na faixa. Só pela paixão de ensinar mesmo. É isso aí. Então, prontos para investigar essa relação tão brasileira de amor e, vamos combinar, às vezes de um ranço pesado com as nossas telenovelas. Sempre usando como guia as descobertas do Lucas Martins Neia. Bora lá. Bom, é inegável O poder que essas histórias têm, né? Elas viram assunto na fila do pão, no cafezinho do escritório. Dominam o almoço de domingo. Total. Os personagens quase viram membros da família, né? O próprio Lucas Neia conta na introdução da pesquisa dele sobre a saga que era gravar capítulo em fita VHS. Nossa, VHS. Entregou a idade, hein? Pois é, depois em DVD. E a comoção ao rever Éramos Seis. Por que será que isso mexe tanto com a gente, assim? Qual que é o segredo dessa fórmula? Olha, a base de tudo, o ingrediente secreto que parece funcionar há séculos, é um melodrama. Melodrama. A origem é antiga, lá na Itália do século XVII, como uma forma de ópera mais popular, mais acessível. A grande sacada do melodrama é mirar direto na emoção, sabe? No pathos. A lógica fica um pouco de lado. Pensa naquele exagero sentimental. Ah, sim. Aquela divisão clara entre o bem absoluto e o mal terrível. A mocinha pura contra o vilão caricato. Super maniqueísta. Exato. E a narrativa não segue tanto a lógica do portanto, de causa e efeito certinho, mas mais a do e então. Uma sequência de eventos impactantes que fisgam a atenção. Uma coisa leva a outra, mesmo que não seja tão lógico. Entendi. Uma coisa atrás da outra para aprender. Isso. E no Brasil, essa fórmula encontrou um terreno, incrivelmente fértil. Ela se misturou com a tradição que a gente já tinha do folhetim. Aqueles romances de jornal, né? Esses mesmos, que o pessoal devorava em capítulos. E também se misturou com a estética popular meio exagerada e direta do nosso circo-teatro. Essa combinação toda criou um caldo cultural perfeito para a telenovela florescer aqui. Faz muito sentido. Essa coisa do vilão que a gente ama odiar, da mocinha sofredora que a gente torce desesperadamente. Parece que essa receita foi feita sob medida para o nosso gosto. Totalmente. Mas como isso se tornou tão dominante? A ponto de pautar conversa e, como o professor Facó questiona, talvez até moldar identidades. Aí entra uma visão muito interessante, a do pesquisador colombiano Jesus Martín Barbero. Ele é uma referência nessa área. Já ouvi falar. Então, ele não via o melodrama só como um gênero. Para ele, era uma verdadeira matriz cultural latino-americana. Algo que, estrutura a nossa forma de sentir e de contar histórias por aqui. Uau, uma matriz cultural. E a telenovela, para ele, seria uma estratégia de comunicação muito poderosa.
Ou seja, a TV não é só um espelho passivo que só reflete. Ah, tá. Ela capta as demandas, os anseios, os valores que estão circulando na sociedade, mas ela também os ressignifica. Ela reinterpreta e devolve para o público dentro de um discurso que muitas vezes acaba reforçando visões dominantes. Então é uma via de mão dupla constante. Exatamente. A novela reflete a cultura, mas também atua sobre ela, selecionando, enfatizando, às vezes até distorcendo um pouco as coisas. Entendi. Não é só um reflexo passivo. De jeito nenhum. E o fascinante, que a pesquisa do NEA explora muito bem, é justamente usar essas novelas como documentos mesmo, para entender a história cultural do Brasil. É algo que historiadores como Roger Chartier e o Elias Saliba já apontavam, sabe? A ficção pode revelar muito sobre a mentalidade, sobre as representações de uma época. Que interessante isso. E o conceito-chave que o NEA usa para analisar isso é o de espacialidade. Espacialidade, o que seria isso exatamente? Tipo, o lugar onde a novela se passa? É mais do que isso. Pensa assim, as novelas não apenas se passam em lugares, elas constroem lugares na nossa imaginação. Constroem lugares, como assim? Elas criam geografia simbólica, sabe? Que dialogam ou às vezes até entram em conflito com os espaços reais que a gente vive. É como se a gente montasse um mapa mental do Brasil, baseado em grande parte nos cenários, nos sotaques, nos tipos que a gente vê na TV. Ah, Lembra daquela ideia de comunidade imaginada do Benedict Anderson? De como a mídia ajuda a criar um senso de pertencimento nacional? lembro, sim. Então, a novela é uma ferramenta poderosíssima nesse processo. Ela fica ali desenhando e redesenhando o Brasil na nossa cabeça, capítulo por capítulo. Nossa, faz todo sentido. E dá pra ver isso muito claramente nas diferentes fases que o NEA mapeou, né? Com certeza. Lá do comecinho, anos 60, naquela fase que ele chama de fantasia ao sentimental, a ordem era meio que fugir da realidade brasileira mesmo. Exato. Era outra pegada. As histórias iam para a Espanha, em Alma Cigana, para o Marrocos, em O Sheik de Agadir, ou para outras épocas, mas curiosamente ele aponta que já tinha um pezinho fincado aqui com Redenção. Sim, Redenção foi um marco. Teve a primeira cidade cenográfica da TV brasileira lá no interior paulista, e aí, claro, veio o divisor de águas, Beto Rockefeller, em 68. Ah, Beto Rockefeller mudou tudo. Trouxe a trama para o nosso cotidiano urbano, anti-herói e tudo mais. Foi uma virada, né? Uma virada total para o realismo, para a brasilidade na tela. E depois, nos anos 70 e 80, a coisa muda de figura. Vem a fase nacional popular ou realista. Aí sim o Brasil, ou melhor, um certo Brasil, invade a tela com força total. Foi a época da consolidação da Globo, né? E daquele famoso eixo Rio-São Paulo como cenário quase onipresente. Dominante, né? Totalmente. Em São Paulo, principalmente na TV Tupi com o Geraldo Vietri, a gente viu o mundo do trabalho, os imigrantes. Quem não lembra do sotaque do Nino italianinho lá no Bexiga? Um clássico. Ou do motorista português de Antônio Maria que recitava Camões. Era São Paulo da Garoa, da Labuta. Isso. E já o Rio de Janeiro virou o cartão postal oficial nas novelas da Globo. Especialmente as da Janete Claire, né? Janete Claire era a rainha. A Zona Sul glamurosa era o palco principal, mas já apareciam os contrastes com o subúrbio, uma tensão social ali, pensa em Selva de Pedra, com a cidade grande oprimindo o protagonista que vinha do interior. Sim, a cidade como personagem quase. Ou o Pecado Capital, com o dilema do taxista Carlão e da operária Lucinha, naquele cenário carioca cheio de nuances. Exatamente. E essa concentração massiva no eixo Rio-São Paulo, que o NEA comprova com dados impressionantes da pesquisa dele. Quais dados? Olha, dos quase 600 títulos que ele analisou entre 63 e 2020, com ambientação identificada, tipo 185 se passam na cidade de São Paulo e 184 na do Rio. Quase empatado. Pois é. Enquanto isso, todas as outras capitais brasileiras somadas não chegam a 20. Nossa, que diferença brutal. É gritante. E isso acabou cristalizando o que a pesquisadora Angela Priston de Mota chamou de Sudeste Way of Life, como a representação dominante do Brasil na TV. Impressionante essa disparidade. Mas por que essa concentração tão forte assim? É só uma questão de onde as emissoras estavam, tipo, a sede delas? Ou tem algo mais aí? Olha, é uma combinação de fatores. O que o Martim Barbero chamaria de mediações.
Com certeza, a infraestrutura das emissoras, que era concentrada no Sudeste, pesa muito. Isso é mediação institucional técnica. Faz sentido. Mas também entra a questão do mercado consumidor, dos interesses comerciais e talvez de uma visão de mundo que parte desse centro, sabe? E acaba projetando suas próprias questões, suas paisagens, como se fossem o Brasil. Ah, entendi. A visão do centro se impondo. Isso cria, como nem aponta, uma espécie de miopia geográfica. Limita a diversidade de representações e reforça uma visão muito centralizada do país. É um ciclo que se retroalimenta, né? Com certeza. E aqui a coisa fica ainda mais complexa e interessante, eu acho. Porque as novelas não só mostram ou deixam de mostrar partes do Brasil, elas também inventam Brasis inteiros na nossa cabeça. Ah, sim. A invenção. O caso mais emblemático é, sem dúvida, Roque Santeiro, de 85. A cidade de Asa Branca simplesmente não existe no mapa. Não existe. Mas quem viveu aquela época jura que conhece Asa Branca, né? Virou um símbolo daquele Brasil profundo, meio mítico. Exato. Asa Branca é o exemplo perfeito do que o historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. discute como a invenção do Nordeste. E a gente pode até estender isso para outras regiões. Como assim, invenção? A mídia e a novela é mestra nisso, constrói representações, muitas vezes estereotipadas, a partir de um olhar de fora, geralmente o olhar sudestino. Asa Branca era um grande patchwork cultural. A própria Globo, citada pelo Neia, descrevia a cidade cenográfica como uma mistura de colonial carioca com o nordestino, construções da região centro-oeste com elementos do sul. Uma loucura. Uma mistura geral. O objetivo era, segundo eles, representar em Asa Branca o Brasil por inteiro. Sim, é uma tentativa de criar um símbolo nacional, mas a partir de uma colagem de elementos selecionados e combinados sobre uma ótica bem específica. O resultado é algo que parece bem brasileiro, como o Dias Gomes queria, mas que ao mesmo tempo acaba homogeneizando, simplificando a complexidade real das culturas regionais. E essa imagem inventada acaba circulando e sendo internalizada pelo público como se fosse a realidade, né? Exato. E tinha de tudo ali, né? O coronelismo, a religiosidade popular, o misticismo com o lobisomem, uma salada que, olha, funcionou muito bem na época. Funcionou demais. Saindo um pouco dessas invenções e indo para um lado mais pé no chão, a gente chega na fase que o Neia chama de intervenção ou naturalista, que vai mais ou menos dos anos 90 até meados dos 2010. Isso. Aqui, a pegada muda bastante. As novelas parecem querer dialogar mais diretamente com a realidade social, sabe? Botar o dedo em feridas abertas. Sim, é um período bem marcado por tramas que buscaram abordar temas sociais urgentes, quase como uma pauta jornalística ficcionalizada. Pensa no fenômeno que foi Pantanal, lá na Manchete, em pleno governo Collor. Trouxe a questão ecológica, o embate cultural entre campo e cidade como uma força inédita. Verdade, Pantanal foi um marco. Ou o Clone, da Glória Pérez. Colocou em debate a ética da clonagem, o choque cultural Brasil-Marrocos e tratou da dependência química de uma forma que mobilizou o país. Nossa, o Clone parou o Brasil com a questão da mel, né? Parou. E como não lembrar de Mulheres Apaixonadas? O Manuel Carlos pautou discussões seríssimas sobre violência doméstica, maus tratos contra idosos. A cena da raquete, inesquecível. Marcante. E teve também Vidas Opostas, na Record, que tentou mostrar a realidade complexa das favelas cariocas, fugindo um pouco daquela visão mais romantizada ou puramente marginalizada que às vezes aparecia antes. É verdade. Foram novelas que claramente buscaram intervir no debate público, né? É o que a pesquisadora italiana Mili Buonanno chamou de função barda da televisão. Função o quê? Barda. Como os antigos bardos, que contavam as histórias da tribo, refletindo seus valores, seus conflitos, as novelas desse período assumiram um papel parecido, de narradoras das questões contemporâneas. Elas pautavam conversas e, em alguns casos, tiveram impacto real, concreto. A discussão sobre os idosos em Mulheres Apaixonadas é citada como um fator que ajudou a acelerar a aprovação do Estatuto do Idoso, por exemplo. Sério? Que forte isso. Outras tramas, tipo cheias de charme mais tarde, dialogaram com o debate que levou à PEC das domésticas. Essa interação forte entre a ficção, o autor e a resposta do público, que a Esther Hamburger também analisa,
Foi muito característica dessa fase. Isso é poderoso, sem dúvida. Mas essa função de intervenção social também não tem lá seus riscos. Quer dizer, a novela pautando leis, definindo o que é certo ou errado. Até que ponto isso é positivo ou pode ser meio problemático? É uma questão crucial, né? Por um lado, é inegável o potencial democratizante de levar debates complexos para milhões de pessoas de forma acessível. Isso é incrível. Sim. Por outro lado, tem sempre o risco da simplificação excessiva, da abordagem superficial de temas que são super delicados, ou da novela acabar reforçando certos estereótipos, mesmo quando tenta combatê-los. Verdade. Além disso, a própria escolha dos temas a serem intervenidos também passa pelo filtro das emissoras, dos autores, do momento político. Nunca é uma representação neutra da realidade, né? É sempre uma construção com intenções e limites. Com certeza. E aí a gente chega nos dias mais recentes, nesse cenário maluco de concorrência acirrada, com streaming, redes sociais bombando e um público cada vez mais fragmentado. Como ficam as novelas hoje? O NEA identifica uma nova fase, a partir de 2015, mais ou menos, que ele chama de neofantasia ou neosentimental. Neofantasia. Parece um retorno àquela primeira fase lá atrás de fugir da realidade. Em parte, sim, mas com umas roupagens novas. A gente viu a ascensão impressionante das novelas bíblicas na Record, né? Os 10 Mandamentos foi um fenômeno de audiência. Foi mesmo. Explorou um filão de público evangélico, investiu pesado em produção, criou aquele universo épico, bem distante do cotidiano. Ao mesmo tempo, a gente percebe uma influência forte de séries estrangeiras, especialmente aquelas com estética medieval, tipo Game of Thrones. Isso inspirou produções como Deus Salve o Rei na Globo. Há uma busca por universos fantásticos ou históricos grandiosos. A GOAT Effect. Total. E claro, o impacto do streaming é inegável. O Globoplay não só resgata aquele acervo imenso de novelas antigas, criando um nicho de nostalgia. Que é ótimo, aliás. É ótimo, mas também produz séries com uma pegada diferente. A Netflix e outras plataformas também entram na briga com seus originais brasileiros, muitas vezes com narrativas mais curtas, outra linguagem visual e um olho no mercado global. Isso muda tudo, né? Muda. Borra as fronteiras. O que é novela, o que é série. Pensa em Verdades Secretas, que teve continuação no streaming, ou nas super séries da Globo. O formato tradicional está sendo desafiado, reconfigurado o tempo todo. E o melodrama? O coitado morreu nessa história toda. Que nada. O melodrama parece ser imortal, minha gente. Ele continua lá, firme e forte, na estrutura das tramas, nos conflitos familiares, nas paixões avassaladoras. Ele se adapta. Ufa. O que talvez tenha mudado um pouco é o contexto. Alguns analistas, e o NEA toca nisso, veem até um certo retorno a temas e abordagens mais conservadoras em algumas produções recentes. Ah, é? Talvez refletindo ou dialogando com um clima social e político mais polarizado, mais conservador que o Brasil viveu nos últimos anos. Com maior visibilidade de discursos religiosos, moralizantes na esfera pública. A novela está ali, sentindo esse clima. Uau, quanta reviravolta. Então, voltando àquela pergunta inicial lá do professor Facó, causa ou consequência? Depois dessa exploração toda baseada na pesquisa do Lucas Neia, qual o veredito? Dá para bater o martelo? Ah, se fosse fácil não teria graça, né? O que fica muito claro é que a relação é dialética. É uma mão dupla, constante. Não tem jeito. As novelas são sim o espelho da sociedade brasileira. Elas refletem, ainda que de forma seletiva e muitas vezes distorcida por aquele filtro do Sudeste que a gente falou. Sim, a miopia geográfica. Isso. Elas refletem nossos valores, medos, afetos, nossa inegável ovelha melodramática. Elas mostram muito do Brasil que a gente é. Ok, espelho. Mas não dá para negar que elas também são uma força ativa na sociedade, né? Sem dúvida. Elas ajudam a construir imaginários, a solidificar estereótipos. Lembra do Nordeste inventado de Asa Branca? Sim. Da visão da favela, da imagem do árabe ou do turco em novelas como O Clone. Com certeza. Influenciam muito. Elas jogam assuntos na roda, pautam conversas e, como a gente viu, podem até influenciar políticas públicas. É o eterno dilema do Tostines, né?
Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Perfeito. A novela faz sucesso porque reflete a cultura ou ela ajuda a moldar a cultura porque faz sucesso? Exatamente essa tensão. A resposta está aí, nesse meio de campo. O NEA, dialogando lá com o Martim Barbeiro, nos lembra das complexas mediações que operam nisso tudo. Os interesses das emissoras, mediação institucional. Os valores e expectativas do público, mediação social. As tecnologias disponíveis em cada época, mediação da tecnicidade. A própria forma da narrativa melodramática, mediação da textualidade. Tudo isso interfere no produto final e em como ele é recebido. É muita coisa envolvida. Muita coisa. No fim das contas, apesar de toda a concorrência do streaming e tudo mais, a telenovela continua sendo um objeto cultural central para a gente pensar o Brasil. E a questão da representatividade se tornou ainda mais urgente hoje em dia. O caso rumoroso de Segundo Sol, lembra? Ambientada na Bahia com um elenco majoritariamente branco. Lembro, deu o que falar. Ou a dificuldade histórica de vermos mais roteiristas, mais diretores negros em posições de comando. Isso tudo escancara como a novela ainda é um campo de batalha simbólico fundamental. Ali se disputa quem tem o direito de contar a história do Brasil e como essa história deve ser contada. É muito sério. Pesado. Fica aí a reflexão, então. Pensando na própria trajetória de cada um que está ouvindo a gente, qual novela mais ajudou a formar a ideia de Brasil que existe na cabeça? E será que hoje, com essa pulverização da atenção entre TikTok, Netflix, YouTube, o Zap Zap que não para, será que alguma ficção ainda teria o poder de parar o país como Odete Roitman ou Carminha conseguiram um dia? Fica a pergunta no ar. É uma ótima pergunta para fechar. E essa nossa conversa foi só uma pequena amostra do universo rico que o professor Júlio Facó desbrava. Para continuar aprendendo com ele e para apoiar essa missão super nobre de levar conhecimento de qualidade gratuito para mais gente, já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso aí, ajuda a gente a fortalecer essa corrente do bem. Exato. Bom, a gente se escuta na próxima exploração profunda. Até lá! Até a próxima.